Vamos lá. Em segundo lugar, eu quero fazer algumas considerações aqui para que nós possamos aprofundar um pouquinho, para que nós possamos aprofundar um pouco mais nesse assunto sobre inteligência emocional, que depende de equilíbrio emocional e de saúde emocional. Tá? O nosso cérebro, você precisa entender que o ambiente das nossas emoções, eles acontecem no nosso cérebro. E o nosso cérebro, ele tem padrões fora do nosso senso comum de compreensão. Ele tem padrões fora do senso comum que nós possamos entender. Por exemplo, agora são 8h27 da noite, correto? Racionalmente, né, por conta de informações, conhecimento, aprendizado, nós sabemos que agora o horário é esse, 8h27 da noite. Mas neurologicamente não existe tempo. Não existe tempo neurológico. O que isso significa? Um fato que você viveu há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, se você tiver uma experiência hoje com algo que te conecte com esse evento de 10, 15, 20 anos atrás, que nós chamamos isso de gatilho, você vai ter os mesmos impactos emocionais agora que você vivenciou há 10, 15, 20 anos atrás. Já teve aquela experiência de, por exemplo, você está passando por tá andando na rua, você passa de frente a um restaurante e de repente você passa de frente a esse restaurante, você sente o cheiro da comida. E o cheiro daquela comida te lembra o cheiro da comida que a tua mãe fazia, que a sua avó fazia. E quando você sente aquele cheiro, resgata uma lembrança, isso gera um bem-estar. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu com você de, por exemplo, você está num ambiente, seja andando no shopping, ou seja na sala da faculdade, você começou o período e aí você conheceu lá na turma algumas pessoas, e no meio da turma tem uma pessoa que o biotipo dela te lembra alguém que te fez muito mal. Quando você olha para aquela pessoa, é resgatado uma memória. Não importa quanto tempo passou, o reflexo emocional desse resgate, ele acontece agora, como se o evento você estivesse vivenciando agora. Por que isso? Porque não existe tempo neurológico. Para o nosso cérebro, para a nossa mente, não existe presente, não existe passado, não existe futuro. Existe um tempo só, que é o tempo do resgate da memória. E isso pode influenciar de uma forma muito poderosa as nossas emoções. Pessoas que foram, se frustraram, né, por exemplo, com um relacionamento afetivo, né, tiveram num momento da vida, se envolveram com alguém, não foram correspondidos afetivamente da forma como gostariam. Isso gerou uma marca, gerou um trauma na área afetiva. Essa pessoa vai carregar essa história, se ela não se libertar dela, se ela não cuidar dessa mente, durante muitos anos da sua vida, que vai impedi-la de construir novos relacionamentos, né? Então, por exemplo, ela foi traída. Essa pessoa que ela tinha um relacionamento afetivo, traiu. Teve uma traição no relacionamento afetivo, no envolvimento afetivo. Todas as vezes que essa pessoa for começar um novo relacionamento, ela vai ter por padrão a traição. Ela sempre vai estar resgatando aquela má experiência para um relacionamento futuro. E vai gerar um estado emocional de medo, que vai gerar como sentimento de desconfiança, dúvida, aquele ciúme obsessivo. Então percebe como um estado emocional, pelo fato de não existir tempo neurológico, resgata uma memória do passado que constrói um comportamento efetivo hoje que pode limitar os meus resultados? Então quando nós vamos falar de comportamentos, nós temos que falar de estados emocionais. Entender que não existe tempo neurológico. Segundo lugar, eu preciso entender que o nosso cérebro ele não diferencia o que é real do que é imaginário. Então, para a mente humana, o que é real e o que é imaginário é a mesma coisa para ele. Ele não tem como dizer, o nosso cérebro de forma espontânea não diz, não, isso aqui não é isso que é imaginação. Não, isso aqui é real. Não. O que vai capacitar a pessoa a compreender o quanto algo é real ou imaginário para ele é o quanto ele tem de informação para embasar a experiência que ele está vivenciando. Agora já parou para pensar o impacto emocional que pode causar na vida de uma pessoa quando ela constrói uma crença durante muitos anos. Ela acredita em algo. Vamos lá, uma crença espiritual. Ela acredita, ela tem uma crença espiritual. E ela desenvolveu essa crença durante muitos anos. Só que ela não tinha
ela não tinha uma evidência, mas pela fé, ela trouxe aquilo para o mundo dela como real. Mas chegou um momento que aquela fé nessa crença foi provada e não teve o resultado que ela aguardava. Um estado emocional de tristeza, construindo um sentimento de decepção, frustração. Então, quando nós entendemos esses padrões neurológicos que fazem parte do nosso cérebro, isso nos ajuda a lidarmos com as nossas emoções de uma forma mais saudável, para proteger os nossos comportamentos. Então, o nosso cérebro, para ele não tem tempo neurológico, o nosso cérebro não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário. Terceiro lugar, uma terceira consideração sobre o nosso cérebro é associativo. Ele associa. Então, por exemplo, quando Tarciana chega aqui e me apresenta, quando ela chega e diz que recomenda os meus livros, quando ela chega e diz que compartilha os aprendizados, o conhecimento que ela adquiriu conosco, e ela está falando isso para vocês. Vocês não me conhecem. Vocês me conhecem pelo post, pela divulgação da aula. Mas como Tarciana, que faz parte, né, faz a gestão, ajuda na gestão do curso de administração, é uma pessoa conectada com vocês, quando ela traz um bom relatório, um bom currículo a meu respeito, o que acontece com vocês de forma automática? Vocês me aceitam. A guarda tá baixa. Por quê? Porque vocês associaram. Tarciana está dizendo que Tarciana é uma boa pessoa. Tarciana está falando bem do Clodoaldo. Então logo o Clodoaldo é uma boa pessoa. Só que as coisas não são assim. Quem me conhece, quem tem gratidão, quem tem reconhecimento, é Tarciana. Mas vocês não sabem quem eu sou. E você já parou para pensar quantos problemas emocionais nós podemos trazer para a nossa vida simplesmente por deixarmos nos conduzir pela associação automática que o nosso cérebro dá? Porque quando o nosso cérebro não tem uma definição, ele inventa. O nosso cérebro ele é muito criativo, ele inventa. Ele cria para concordar com ele mesmo. Só que aí você cria uma expectativa equivocada, lá no final dá errado. Você vai sofrer emocionalmente. E aí isso vai influenciar no teu comportamento. Sabe? No início dessa pandemia, pelo menos aqui, né? Aqui em São Paulo, os meus círculos de relacionamento, mas eu acredito que com você também. A gente pensava o seguinte, quando surgiu a Covid-19, não, daqui 3, 4 meses isso resolve. Não, daqui 6 meses está tudo resolvido. Tá nada. Já tem 1 ano e não tem nada resolvido, tá pior. Se sabe menos, as variantes do vírus, o vírus sofreu mutações, a vacina que era a grande esperança já não é mais a grande esperança, então aquela coisa louca. Mas lá atrás nós criamos, né, uma associação. Não, a medicina é desenvolvida, nós temos hoje muita tecnologia, tem os Estados Unidos da América, tem a Europa, grandes centros. Criamos uma expectativa e o tempo foi passando. E hoje o medo tem mais poder para influenciar as pessoas do que antes. Eu tenho que tomar cuidado com essa associação que o cérebro pode fazer em relação a fatos que eu não tenho muita definição e ele está inventando para me colocar numa zona de conforto, talvez, só que lá na frente a conta chega. E isso vai influenciar nas minhas emoções, que vai gerar comportamentos que podem não atender a demanda do ambiente de trabalho que eu estou inserido, o ambiente acadêmico que eu estou inserido, a minha família, minha vida conjugal. Uma quarta consideração que eu anotei aqui sobre o nosso cérebro, primeira é que não existe tempo neurológico. Segundo, que ele não sabe distinguir o real do imaginário. Terceiro, que ele é associativo. Quarta consideração sobre essa questão do nosso cérebro, que tem padrões que fogem do senso comum, é que a nossa mente não está pronta para o não. Já parou pra pensar que você não está preparado para ouvir não? Você tá preparado para ouvir sim. Então se eu digo sim, você sorri. Se eu digo não, você fecha o rosto. A não ser que seja uma pessoa pessimista, né? Já tá esperando não, porque não, se vier o sim, vai ser bênção. Mas de uma forma comum, as pessoas estão preparadas para o não. É verdade. Quando você pede algo para alguém, a gente tem aquela fala assim, não, eu vou pedir mesmo, porque o não eu já tenho. Não, isso é um discurso raso. Ele tem o não, mas ele não está esperando o não. Ele quer o sim. Se o não vier, ele não fica no mesmo estado de equilíbrio emocional de antes. Conforme o assunto, isso pode abalar a pessoa. Então nós não estamos preparados para o não. O cérebro, isso é uma questão neurológica.
Situações negativas, ambientes negativos, afirmações negativas que nós recebemos, nos deixam desconfortáveis e produzem estados emocionais que vão construir comportamentos. Quantos planos, quantos projetos foi necessário serem adiados por conta do isolamento social, por conta das restrições de encontros presenciais? Quantos projetos? Agora, a forma que eu recebi esse não vai definir o meu comportamento quando eu puder dar um passo a mais. Então você não resolve comportamento se você não souber lidar com esses ambientes que o seu cérebro cria com muito impacto emocional. Uma quinta consideração sobre o nosso cérebro, que tem padrões fora do senso comum de compreensão. Primeira consideração é que não existe tempo neurológico. Segunda consideração, ele não sabe distinguir o real do imaginário. Terceira consideração, que ele é associativo. Quarta consideração, que ele não está preparado para o não. Mas a quinta consideração do nosso cérebro é que ele decide antes da gente saber. Você já parou para pensar nisso? Que você decide, o seu cérebro, a sua mente decide antes de você saber. Ele decide primeiro, depois você sabe. É assim. É o cérebro automático. Por isso que nós cometemos muitos erros. Já viu aquela fala? Quando eu vi, eu já falei. Já aconteceu com você? Poxa, mas não era isso que eu queria, mas quando eu vi, eu já tinha feito. Como assim? Não parece um papo de louco? Papo de doido? Olha, não era o que você queria falar, mas você disse? Não era o que você desejava fazer, mas fez? Como é que é isso? Porque o nosso cérebro, ele decide antes de nós sabermos. Aí eu precisaria de pelo menos mais umas 2 horinhas para falar sobre isso. Então não vai dar pra gente aprofundar, né? Parou para pensar o impacto emocional que isso pode gerar em você e nas pessoas ao seu redor? E o quanto isso vai construir modelos de comportamento em você? Porque depois você vai ter que segurar essa onda. Você vai ter que segurar essa conta.